Meus queridos, iniciando nossas atividades, eu não podia pular essa parte, eu tinha que dar uma fundamentação base aí para vocês, para a gente ter uma noção de como vai começar, como a gente vai saber se portar em relação à nossa observação, à nossa prática diária durante os exames de tomografia computadorizada. Esses 4 princípios básicos eu ainda estou utilizando baseado na portaria 453 de 98, apesar de agora em dezembro ter saído uma nova resolução. Saiu uma resolução de diretoria colegiada aí, finalzinho do mês de dezembro. Mas para estudos, para a questão de avaliações, para a questão de concurso, como ela ainda não foi amplamente difundida, ainda está saindo muita coisa cobrando a portaria 453, cobrando a CNEM, que é um pouco mais atualizada, e aí da CNEM a gente vai dar umas pinceladas, porque basicamente o que alterou na CNEM foram os valores de limitação de dose. Para nós, neste momento, o interessante é esse. Se a gente fosse ter uma aula específica sobre legislação, aí era outra história. Mas isso daqui vai servir para o nosso dia a dia. Então, deixa eu andar um pouquinho mais aí à frente, que lá mais à frente a gente entra na RDC de dezembro agora e aprofunda um pouquinho mais nela. Mas para efeito de aprendizado, para efeito dos dias atuais, didático, vamos se ater aqui à portaria 453 e algumas pinceladas da norma da CNEM e um princípio que é o princípio básico de prevenção de acidentes, que é uma norma regulamentar, ou norma regulamentadora, regulamentatória. Eles mudam um pouquinho o nome, mas é a mesma coisa. Essa NR tem a função de nos dar noções de como prevenir acidentes. Baseado nesses 3 pontos, a gente tem o que a gente chama de princípios básicos da proteção radiológica. Entenda bem, quando a gente fala de princípio traz a noção de ideia. Então não dá para quantificar. Quando a gente fala em fator de proteção radiológica, a gente fala em termos matemáticos, fatoração. Faz esse nexo, lembra disso para tu entender. Quando eu falar em fator de proteção radiológica, aí a gente vai entrar com blindagem, com tempo, com distância, que isso eu tenho como medir, como metrificar e como calcular. Princípio eu não tenho como calcular, ela é uma ideia, parte deste campo, parte do campo das ideias, no campo do pensamento, das atitudes, sem cálculos, sem medições, sem valores padrão. Tá? Se a gente for pensar direitinho, a gente tem um valor padrão, uma unidade de medida padrão do tempo, que é o segundo, por exemplo, da distância, que é em metros. Já na proteção radiológica a gente não tem disso. Quando a gente trata especificamente dos princípios básicos. Eu dividi esses princípios básicos em 4 diretrizes básicas da proteção radiológica, e um princípio que é baseado na norma regulamentar. O primeiro princípio, que é da justificação, a gente vai pincelar algumas coisas aí, porque tem 2 diferenças neles. A otimização a gente já vai passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já ouviu muito isso. É baseado no famoso princípio da ALARA, uma dose tão baixa quanto razoavelmente execuível, traduzindo a isso. Passar pelas limitações de dose, que hoje o que a gente mais trabalha é a da CNEM, apesar de ter que saber da portaria 453, e pincelar aí sobre os fatores de prevenção de acidente. Quando a gente fala de justificação, isso aqui está lá na portaria 453, na íntegra, nenhuma prática ou fonte adistinta da prática deve ser autorizada a menos que isso traga um resultado positivo para o paciente. A gente sabe que efeito deletério é natural às radiações. O que é isso? Toda radiação provoca um prejuízo. O princípio básico é esse. O que eu tenho que saber é se esse prejuízo
vai ser menor do que o meu benefício. Porque se ele não for menor, não tem sentido você utilizar isso. Perde o princípio da justificativa. Então, eu tenho que compensar a perda do dano no tecido, o desequilíbrio osmótico, a quebra de metabólitos. Isso tem que ser compensado pelo meu diagnóstico, que é o que eu busco nas linhas finais. Essa eficácia e esses benefícios têm que ter um parâmetro de justificação. Ele tem que ser fundamental para o meu diagnóstico e para o meu prognóstico. E, às vezes, até para o meu tratamento. Por quê? Porque, baseado no meu diagnóstico, é que eu vou definir que ações eu vou tomar. Qual é o prognóstico desse paciente? Esse paciente vai sair da sala de exames e vai para o centro cirúrgico. Esse paciente vai sair da sala de exames, vai aguardar o resultado de laudo. E sucessivamente. Eu tenho que, nesses benefícios, nesta eficácia, lembrar que eu posso ter outras alternativas para visualizar isso, que podem ser menos agressivas. O que eu tenho que tomar cuidado para diminuir o valor das exposições à radiação ionizante. Então, esse princípio eu tenho que lembrar. Justifica eu fazer uma radiografia de mãos para a idade óssea em vez de fazer uma tomografia? Justifica sim, porque a radiografia, a dose de radiação para o paciente é muito menor. E eu não vou ter prejuízo no meu diagnóstico. Se eu não perco qualidade diagnóstica, eu posso usar meios com doses menores de radiação. Algumas vezes eles são até preteridos por aquela falsa ideia de que sempre a tomografia é melhor. A tomografia é padrão ouro em algumas coisas, não em todas. A gente tem algumas outras medições, a gente tem outras possibilidades de imagem que são, às vezes, até mais assertivas em relação à patologia que o paciente está vivenciando, ao quadro clínico dele. Eu tenho dois níveis de justificação. Uma que é a justificação genérica e outra que é a justificação da exposição individual. Como o próprio nome diz, essa exposição individual ela é restrita a um único paciente, restrita a aquela pessoa que eu estou fazendo o exame. As condições deste paciente, as condições deste cliente, têm que me trazer justificativas, me trazer suporte de base para que eu use a tomografia computadorizada na aquisição de imagens para diagnóstico. Quando eu trato em justificação genérica, essa justificação está ligada diretamente a uma prática que leva a um grupo de pessoas que tratam, que têm o mesmo perfil clínico. Por exemplo, na justificativa genérica, é quando eu digo que todo paciente feminino com idade superior a 45 anos deve passar por um exame de mamografia em tese de screening, ou seja, rastreio. Óbvio que isso justifica para a grande maioria das mulheres. Então, mulher acima de 45 anos, com o histórico do nosso país, em uma quantidade exacerbada de câncer de mama, preventivamente vai ser feita a mamografia. Já quando eu trato de um paciente que sofreu, por exemplo, uma cirurgia, e essa cirurgia reparadora precisa de confirmação do posicionamento, confirmação se aquela estrutura óssea que eu estava querendo ligar, por exemplo, uma ortopedia, ficou perfeitamente encaixada e na radiografia não me dá a riqueza de detalhes que eu busco, aí eu uso a tomografia.
Mas antes eu tenho que avaliar, por exemplo, a radiografia, se ela não seria suficiente para o que eu estou buscando. Esse princípio aplica-se a um paciente exclusivo. Isso a gente pode passar em vários perfis da radiologia. Como, por exemplo, numa radiografia. Não é todo paciente que está numa UTI que você vai fazer radiografia no leito. Esse paciente tem que ter uma série de condições clínicas que te deem suporte a isso. Ele está há muito tempo acamado, ele tem histórico de complicações pulmonares, aí eu vou pesquisar um pneumotórax, ou vou pesquisar um derrame pleural. Isso me justifica para aquele paciente. A genérica é quando é para um grupo de pessoas. Tá? Aí eu tenho uma justificação que não se restringe a um único indivíduo. Nesse princípio da justificação, a gente limita algumas coisas e fica proibido qualquer exposição que não tenha uma justificação plausível. Entre elas, a exposição para demonstração. Eu vou fazer uma radiografia de um paciente, eu vou fazer uma tomografia de um cidadão, só para demonstrar que o meu aparelho tem efetividade diagnóstica. Isso é impossível de ser feito se eu levar em consideração o princípio da justificação. Uma coisa que é errada e que acontece muito é os exames radiológicos que têm fins empregatícios. O cara passou no concurso, ele vai lá e faz uma radiografia de coluna total, vai lá e faz uma radiografia de tórax, vai lá e faz uma radiografia para ver se ele não tem nenhuma lesão por esforço repetitivo. Isso, legalmente, é proibido. Apesar de, na prática, a gente vê ser comumente explorado isso. E algumas vezes as pessoas se submetem porque já passaram uma dificuldade enorme para conseguir passar em determinado concurso público e eu vou perder meu concurso porque não vou fazer uma radiografia. Eles fazem essa conta. Mas se eu for levar ao pé da letra, se eu for seguir retamente a portaria 453, isso é proibido. É enfático, ela proíbe quando você não tem justificativa para isso. Qual seria a justificativa? É obter informações úteis à saúde desse cara. Então, se eu vou colocar o meu profissional para trabalhar numa região de risco, onde ele vai ter contato com pó, e ele tem, mesmo que despercebidamente, alguma limitação pulmonar, é fato que esse paciente vai ter esse cidadão vai ter um prejuízo lá na frente quando começar a trabalhar. Ele trabalha em minas, por exemplo, entra na mineração. Se ele tiver qualquer déficit déficit pulmonar, aí você vai ter aquela ideia de que esse benefício da radiografia vai livrá-lo de uma piora quando ele estiver no ambiente de trabalho. Aí justifica-se. Exames radiológicos para rastreamento em massa. Isso tem que ter uma pauta do Ministério da Saúde justificando caso seja feito isso. Hoje a gente está passando muito por aquela história, fazer uma tomografia do paciente que está no histórico de Covid. Ele só vai fazer essa radiografia se o médico desconfiar que ele tem um comprometimento pulmonar. Se ele não tem essa justificativa do comprometimento pulmonar, não tem necessidade de fazer um exame tomográfico. Então não justifica este exame. Quem faz esse julgamento? É o médico responsável pelo paciente. Ele pode ser penalizado ética e legalmente. Exposição para fim de pesquisa biomédica nunca, jamais pode ser aceita. Isso é enfático. Não dá para fazer exposição para fim de pesquisa. Existem outros meios de fazer pesquisa. Com exposição à radiação ionizante, não. Exame de rotina para tórax, no caso de internação hospitalar, só se ele tiver justificativa no contexto clínico, como eu já tinha citado antes. Se não tiver justificativa no contexto do paciente, da internação dele, não compensa fazer, porque ele não vai ter nenhum benefício justificável. Quando a gente fala do princípio da otimização,
a gente leva em consideração que essas instalações que a gente trabalha, todo esse ambiente da sala de exames, tem que ser planejada para ser prático, rápido e sem ter prejuízo na rotina clínica. Então, entra aí uma série de medidas que podem ser implementadas. Isso tem que ser executado de modo que eu consiga reduzir a exposição individual, tanto para mim, como técnico, como para o meu paciente, como para o acompanhante do paciente, como para um transeunte que passa, alguém que está envolvido no serviço e que não é nenhuma dessas pessoas. Por exemplo, um maqueiro. O maqueiro não pode ter exposição. Ele não é indivíduo ocupacionalmente exposto. Ele é do setor de saúde porque te auxilia lá. Mas ele não tem que ser exposto em momento algum. Então eu tenho que ter essa otimização para que, quando ele estiver lá na porta, esperando para pegar o paciente, ele não receba nenhuma dose de radiação. Isso tem que ser pensado durante a construção dessas instalações. Eu tenho que trabalhar aí uma forma de reduzir o número de pessoas que são expostas. E se forem expostas, o mínimo possível, reduzindo a probabilidade de exposição acidental. E eu tenho que trabalhar o máximo possível num nível baixo de radiação, desde que execuível, desde que me traga fornecimento de informações, seja por impregnação da película, seja por sensibilização dos meus sensores no tomógrafo, mas ele tem que me dar informações que me dê resultado de laudo. O que eu não preciso é fazer exposições acentuadas, como a gente falou anteriormente, fazer exposição duplicada em uma mesma região. Isso não é plausível no quesito de otimização. Para me otimizar a minha prática, eu tenho que levar em conta dois níveis. Eu tenho que pensar que o meu projeto de construção dos meus equipamentos, na hora que eu for colocar a minha máquina de tomografia para funcionar, tem que ser o mais eficiente possível, para que eu tenha o mínimo de prejuízo em relação à aquisição da minha imagem. Seja no projeto do próprio aparelho, no projeto da sala, na proporção de evitar esses acidentes de trabalho durante a rotina clínica e de forma que acelere o meu processo de atendimento ao paciente com o mínimo de dose. Porque quanto mais rápido for o meu exame, menor dose por tempo que ele vai estar sendo exposto. Eu quero que você tenha essa percepção porque, às vezes, você tem uma dose um pouco menor, mas tem uma exposição prolongada para esse paciente. Acaba se tornando uma dose efetiva maior. Ele ficou mais tempo exposto a essa radiação. Então tem que ter esse feedback para que eu tenha uma imagem legal, sem ter prejuízo para o meu paciente. O outro nível é de usar a radiação de maneira que ela seja efetiva na medicina ou na odontologia, que são os dois clientes-chefes da gente, e que essa imagem que eu estou conseguindo fornecer ao meu solicitante seja a melhor imagem possível dentro dessas realidades. Então eu tenho que otimizar tanto no projeto, como otimizar na minha atitude como profissional, buscando o melhor resultado diagnóstico. Essas exposições, quando eu tenho que fazer a otimização, eu tenho que lembrar que, óbvio, os padrões têm que ser aceitáveis de qualidade de imagem, e para isso, eu tenho que lembrar que a minha sala tem que ser selecionada de maneira adequada, deixando sempre fácil acesso à manipulação da mesa para posicionar corretamente o paciente, para ter um acessório que me dê a limitação certa de início de corte. Então, o meu aparelho tem que ser pensado nesse quesito de otimização. O meu procedimento de trabalho
tem que ser pensado nisso também. Eu vou fazer o scout e aí já vou fazer a irradiação do meu paciente de maneira que minha imagem saia bacana, saia legível, saia laudável. Quando a gente trata do nome legível, a gente está falando em laudável. O médico tem que ler e interpretar essas imagens. Então, o que acontece? Meu procedimento de trabalho tem que ser pensado nisso, para evitar repetições de exame. E isso é que me dá garantia da qualidade do meu trabalho. Evitar repetir imagem, trazendo o paciente a mais exposições. Eu tenho que ter referência dos níveis de radiação usado no radiodiagnóstico. É tão tal que a gente, lembrando há pouco tempo atrás, na aula passada, a gente viu que a gente tem a dose ponderada para tomografia, e ela é demonstrada em cada exame. Então eu tenho que ter isso como padrão de referência. Se eu vou fazer um exame de crânio, eu tenho que levar em consideração que a minha dose média é tal. E como é que eu faço isso? Tendo protocolo de registro de dose para o meu paciente. Essa é uma das maneiras. E tenho que ter o absoluto cuidado para restringir a dose individual para quem está lá trabalhando. Então eu tenho que ter aquele cuidado de, ao sair da sala de exames, fechar a porta, porque aquela minha porta é plumbífera, ela vai barrar minha radiação. E eu tenho que ter cuidado para que isso seja uma rotina no meu dia a dia. Eu faça de forma automática essa verificação para evitar a exposição acidental para quem está ocupacionalmente exposto. Porque, invariavelmente, em algum momento você vai receber radiação. Você trabalha com isso. Está no teu dia a dia. Mas eu tenho que diminuir ao máximo essa radiação que eu estou sendo exposto. E usar os equipamentos necessários para isso. Eu tenho que restringir também a dose para um cara que está lá colaborando, consciente e de livre e espontânea vontade, e que não tem nada a ver com o atendimento profissional, que é o nosso amigo, nosso companheiro de trabalho, o famoso acompanhante. Esse acompanhante é quem vai segurar aquela criança que está mais agitada, é que vai acompanhar aquele velhinho que não se sente confortável em fazer o exame. Então, para essa pessoa, eu tenho que ter colete, eu tenho que ter protetor de tireoide, eu tenho que, se possível, trazer óculos plumbífero e dar o máximo de EPIs possível para esse acompanhante, para que ele não tenha a exposição à radiação ionizante. Ele não está lá para isso. Ele tem até um limite de dose reduzido, ele é um indivíduo público, que é menor do que o nosso e que, no caso do paciente, nem existe. Desde que justificado, o paciente não tem limite de dose. Dando um spoiler aí do próximo tópico, né? Porque limite de dose, a gente tem que lembrar que ele incide sobre quem deve ser medido, que é o indivíduo que está ocupacionalmente trabalhando com radiação ionizante. E lembrem-se que vocês, estagiários, são um indivíduo ocupacionalmente exposto. É tratado nesse ponto como um profissional da técnica radiológica, apesar de não ter conselho, não ter concluído o curso, mas estar ali exercendo uma atividade laboral de estágio observacional. Você vai estar lá, vendo as coisas acontecerem e vai fatalmente estar exposto, nem que seja mínima, nem que seja só uma radiação de fuga ou uma radiação secundária, mas vai pegar. Então eu tenho que ter limite para isso e reduzir o máximo possível. Tá? Os limites de dose, eu tenho que levar em consideração aí que quando eu trato de exposição médica não existem. Então, professor, eu fiz a tomografia desse paciente ontem à noite. Ele foi para o centro cirúrgico e já está aqui hoje de manhã para fazer de novo. Se tiver justificativa médica, ele vai fazer de novo. Ele pode ter usado um trombolítico que quer ver se o coágulo lá na artéria cerebral média dele se dissolveu, nos AVC isquêmicos, por exemplo.
ele quer controlar e verificar qual o nível de dano esse tecido sofreu. Então, a gente tem uma série de justificativas para isso. Se tiver justificável, tá legal. Um ponto que é perigoso é que algumas pessoas tendem a acreditar que existe uma fronteira separando aí. Se eu pegar só de vez em quando a radiação é seguro, se eu pegar toda hora é perigoso. Não existe isso. Cada indivíduo, cada tecido do corpo tem um limiar de dose diferente. Então, eu tenho um limiar de dose para o tecido ósseo, eu tenho um limiar de dose para o tecido do cristalino. E são diferentes e estão no mesmo corpo. Então, se por um acaso do destino eu sofrer radiação nesses dois tecidos, um vai ser mais lesionado que o outro. Então, eu não tenho essa fronteira de seguro ou não seguro, seguro ou perigoso. Não existe isso. É não ultrapassar o limite de dose e ponto final. E quanto menor a dose que vocês forem expostos, melhor vai ser para a gente. Tá? Esse limite ele não deve ser utilizado como objetivo, como pauta de projeto de blindagem, ou para fazer avaliação se a radiometria e as barreiras da sala de exame estão suficientes, não. Para isso é uma outra história. Para isso eu tenho que ter um medidor de dose próprio. Tá? Nós estamos falando de limite de dose para paciente, que é nulo, desde que justificável, para o acompanhante, que é o indivíduo que está lá fora, que não tem nada a ver com a nossa prática clínica, ele está ali para acompanhar alguém que está se submetendo ao diagnóstico médico, e para o indivíduo que trabalha no setor de imagem. Esses três têm sim limitação de dose. Todos os outros vão ter limite de dose quando eles passam a ser uma dessas três figuras. Eu não estou trabalhando na área, estou sentado lá fora, na recepção do hospital. Se eu não trabalho naquele setor, eu não estou sendo um indivíduo ocupacionalmente exposto, apesar de ser da radiologia. Eu estou sendo um indivíduo público. Então, tal que nesse momento que eu estou lá sentado, eu não tenho dosímetro para dar medida e acompanhando a minha dose média. Então, é um perigo isso. Tem que ter essa atenção. Os limites de dose é que eu trouxe o da CNEM, que é o mais atualizado. Lembre-se, mais atualizado anterior à RDC. Tá? O mais atualizado é ela ali. Esses limites estão definidos para cada região do corpo, porque eu tenho que lembrar que cada região do meu corpo tem um limiar de dose diferente. Quando eu falo simplesmente corpo inteiro, aí entra tórax, entra abdômen, entra cabeça, eu vou ter o meu limite de dose pautado na minha região mais sensível, que é o cristalino. Então, o meu limite de dose anual vai ser de 20 milisievert, tá? Levando em conta que o meu cristalino é o mais sensível. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Quando eu vou falar em pele, aí entra as extremidades, mãos e pés, tecido do braço, das mãos, os pés, aí eu tenho um limite um pouco maior, porque elas têm uma maior resistência à radiação ionizante. Aí eu tenho um limite de 500 milisievert. Isso para o indivíduo que está trabalhando no setor. Já quando eu penso em indivíduo público, a minha dose anual máxima é 1 milisievert. Certo? Quando eu falo em cristalina, ela cai para 15 milisievert, que era 150 na anterior. E quando eu falo em pele, 50 milisievert. Isso são os padrões que a gente está utilizando mais comumente hoje. Eu tenho que lembrar que mulheres grávidas
eu tenho que registrar se ela suspeitar de gravidez, deve ser registrado, notificado o titular do serviço. Eu estou com a menstruação atrasada. Eu não, a mulher, né? Lógico. Está lá com a menstruação atrasada há 2 meses, 3 meses e ainda não fez o beta. Aí ela comunica, ó, eu estou suspeitando de gravidez. A partir do momento que ela tem confirmação, aí ela vai ser mudada de setor, para evitar a exposição. E caso ela tenha necessidade de ser exposta, na região do abdômen, ela não pode exceder, durante todo o período de gravidez, 2 milisievert. E para chegar ao feto, não pode chegar nem um valor acima de 1 milisievert. Eu tenho que lembrar que quem é menor de 18 anos não pode trabalhar com radiodiagnóstico, nem em estágio, aliás, nem como voluntariado, e que para ser estudante e ter direito a estágio em radiologia, eu tenho que ter pelo menos 16 anos de idade. Aí eu posso ser exposto a isso. Então, falou em exposição à radiação com o indivíduo ocupacionalmente exposto, numa dose dentro dos padrões, mas que seja menor do que 16 anos de idade, já considera como errado isso. Se surgir isso para você, está errado. Qualquer pessoa abaixo de 16 anos não pode ter contato com radiação ionizante, nem em campo de estudo, tá? Nem que ele seja estagiário, não pode. E quando eu falo em prevenção de acidentes, eu tenho que tomar em consideração que meu ambiente tem que ser pensado para evitar problemas. Uma das práticas comuns é quando eu entro para fazer o exame, que eu boto o paciente deitadinho para o acompanhante estar lá bonitinho, eu fecho a porta da sala de exames para que quem está do lado de fora não tenha acesso. Por que eu tenho isso? Para prevenir acidente de exposição do cara que está lá fora e bota a cabeça dentro da sala de exames simplesmente para perguntar se já está perto de terminar. Aí ele está lá, pegou radiação, ninguém nem leva em consideração esse ponto. Então a gente tranca, fecha, impede que quem está fora abra a porta durante o exame. E tem que ter lá fora alguma demonstração de que está acontecendo radiação. E fica aquela luzinha vermelha lá acesa. Eu tenho que ter essas noções quando eu estou montando o meu projeto da minha sala de exame. E aí, nesse meio de projeto, eu desenvolvo e implemento todas as ações que reduzam a possibilidade de erro humano, ou que evitem, dentro dessas possibilidades, que alguém que não tem nada a ver ou com a execução do exame como paciente nem como profissional, ou com o acompanhamento de um paciente, seja exposto. A gente tem que ter esse pensamento quando faz o projeto da sala. E além disso, eu tenho que pensar, não ter degraus, para que o meu paciente que acabou de tomar uma infusão de meio de contraste e sai de lá meio estonteado, tropece e caia. E na hora de transferir da maca para a mesa, ele caia no chão. E tem que ter todas essas nuances de planejamento para entender que a sala de exames tem que ser um ambiente seguro. Tem que lembrar sempre disso. E dentro dessas condições, eu vou planejar como é que eu vou montar minha sala de exames. Incoming transmission.